Pastores, os senhores estão prontos? Vamos começar então. Heavy Lu, primeira pergunta para o senhor. Vamos ver o que a gente tem aqui. O senhor mesmo. Pastor, ir em churrascaria ou pizzaria e comer no rodízio pode ser pecado por glutonaria? Ainda bem que não caiu para mim. Não. Essa foi bem rápida, né, gente? Mas deixa eu explicar uma coisa. O pecado de glutonaria, irmãos, ele não é um pecado assim, é um pecado, mas é quando você assim exagera e você come de uma forma a desonrar o seu próprio corpo e causar um mal a você. O pecado de glutonaria é quando você exagera, tenha sempre isso em mente. É um exagero, é algo que vai além e que isso causa em você assim um prejuízo, entende? No seu corpo, nos seus órgãos internos. Isso não tem nada a ver se que a pessoa come muito ou pouco. Eu geralmente sou uma pessoa que como pouco. Pastor Dalmo já é uma pessoa que come mais do que eu, entende? O fato dele comer mais do que eu não significa que ele é um glutão. A glutonaria não está ligada à satisfação pessoal do seu apetite, mas ela está ligada a um desejo incontrolado de você usar da comida de uma forma desregada, causando mal a você e às vezes até o seu próprio corpo, ok? Mas se você for no rodízio e comer pouco, aí que é pecado, tá? Pega a visão, hein, gente? Aquela história de que crente come por 3 pessoas, caiu por terra. Heavy Dalmo. Isso aqui é bom, hein? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Opa! É boa. Começou bem, hein? Então, a Bíblia fala que é o pecado imperdoável, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Dentre as várias respostas que eu já vi, a melhor que eu entendo está bem agudo. Viu, Kleber? Está bem agudo aqui a voz, tá? Vamos lá. Não, ou ele ajusta lá? Então vamos lá. Olha que diferença. Me senti até mais preparado para responder. Mas a melhor resposta, eu vou ser objetivo aqui. Eu tenho esse desafio de sempre falar menos e tenho a tendência a falar mais. Mas a melhor resposta teria a ver com a condição do coração que nega a obra do Espírito Santo, que é o arrependimento. Então, à medida em que o coração se endurece para o arrependimento, você está praticando o pecado imperdoável. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo seria esse ir contra a obra do Espírito nesse sentido. E não você, por exemplo, quando vê algo que é atribuído ao Espírito Santo em ambientes não reformados, não vou dar nome, e você achar aquilo estranho, você dizer que não crê que aquilo seja de Deus, isso não seria blasfêmia contra o Espírito Santo. Meu pastor quiser me ajudar aí, fica à vontade, tá? Se você olhar, por exemplo, o contexto onde Jesus fala sobre esse tipo de pecado, você vai ver que é um contexto onde os religiosos estão atribuindo a obra de Cristo ao demônio, ao Beelzebu. Então, é você atribuir uma obra que é uma obra de Deus, uma obra do Espírito Santo, uma obra de Cristo, atribuir ao diabo. É você inverter aquilo que o Espírito Santo veio trazer e dizer que aquilo ali é uma obra do diabo pelo seu coração que está endurecido. Isso é o contexto da passagem, né? Então eu acho que o pastor Dalmo, a resposta dele está correta porque envolve essas duas coisas. Quando você atribui ao diabo aquilo que é obra de Deus. A passagem diz isso. Pecado contra o Espírito Santo, ou seja, você não reconhece a obra do Espírito Santo e atribui essa obra ao diabo. O coração está tão endurecido que você é capaz de atribuir uma coisa de Deus ao diabo. Não tem perdão. Por quê? Porque se você não reconhece que é de Deus,
como você vai ser perdoado, né? Benção. Vamos para a próxima, então. Pastor Luciano, com base na passagem de 1 Samuel 28:3 em diante, é possível afirmar que dá para consultar os mortos? Como se explica essa passagem? Não. Essa passagem é uma passagem difícil na Bíblia. É uma passagem que, quando você olha alguns comentaristas, eles têm uma série de interpretações, mas ali na realidade não é que a consulta aos mortos seja alguma coisa lícita perante a Bíblia. A passagem diz que Saul, ele consultou Samuel, e que o espírito de Samuel, né, veio e falou com Saul. Aquilo ali, o melhor comentarista que eu já vi sobre essa passagem é que, na realidade, aquele espírito de Samuel não poderia ter, assim, não poderia ter sido daquela forma, porque senão negaria o que a própria Bíblia ensina contra a consulta aos mortos e contra a invocação de espíritos depois que morrer. Aquilo ali fica muito claro quando a gente vê que aquele espírito, quando fala pela boca de Samuel, todas as profecias que ele fala para Saul foram mentirosas. Todas elas. Se você olhar depois o que o pseudo Samuel fala, nenhuma delas se cumpriu no prazo que ele disse. E aí a gente detecta que aquilo ali, na visão de quem escreveu aquilo ali, a impressão que eles tiveram e a impressão que Saul teve foi que realmente era o espírito de Samuel, mas era um espírito enganador, que falou supostamente pela boca de Samuel e que deu inclusive profecias erradas a respeito de Saul. Por que, pastor Luciano? Porque a Bíblia proíbe a consulta aos mortos. A Bíblia é muito clara com respeito a isso. Os mortos não retornam ao mundo dos vivos. A parábola do rico e do Lázaro, em Lucas 16, é muito claro. O texto diz que há um abismo entre aqueles que estão lá e aqueles que estão aqui, e que não há nenhum tipo de comunicação plausível e possível entre os mortos e os vivos. O que existe é um espírito de engano, é o diabo, que usa esse tipo de coisa e fala que é uma determinada pessoa para enganar aqueles que o invocam. E foi isso que aconteceu com Saul. E a gente sabe que é isso, porque a Bíblia diz que Saul, no final da sua vida, consultava os necromantes, para você ver o estado espiritual que ele caiu por ter abandonado o Senhor e por ter, né, colocado em xeque sua vocação. Então é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta em cima dessa, fica à vontade. Assim, né? Se você réplica. Se tiver alguma dúvida aí e quiser perguntar na hora, pode também levantar a mão, gente. Está liberado. Ok? Só uma observação interessante. O texto fala que a mulher, inclusive, ficou surpresa, né? Há uma descrição de um espanto da mulher quando ela supostamente vê Samuel. Alguns comentaristas vão dizer que é uma evidência de que ela era uma impostora. Ela nunca tinha visto ninguém. E ali, então, há, de fato, uma visão. A questão é o que é essa visão, né? Exatamente. E ali, sem dúvida, não era Samuel. Sem dúvida. Amém. Bem assim, gente, pergunta boa. Quem fez essa pergunta aí, top. Heavy down. Pastor, como reagir a uma pessoa extremamente religiosa? Como reagir? Em que sentido? Acho que ficou vago, né? Como reagir em que sentido? Reagir a uma pessoa extremamente religiosa. Se eu prego para ela, se eu não prego, se eu argumento algo com ela ou não argumento. Eu vou tentar aqui captar o sentido, né? Que eu acho que ficou bem amplo, né? Eu entendo, essa reação seria... Quem fez a pergunta teria dificuldade de explicar melhor? Ah, sim. Sim. E aí a pergunta tem a ver como reagir
a uma atitude de alguém que é muito religioso. Isso é legal. Então fica mais fácil para eu... Porque eu já pensei no religioso fora, na relação do cristão, se ele evangeliza, se ele não evangeliza, se ele confronta, se ele não confronta. Mas aí em relação à questão interna. Eu entendo, irmãos, que em alguns momentos você vai ter que confrontar a religiosidade dela e em outros não. Então, de certa forma, eu vou para um ponto aqui subjetivo, né? Eu, enquanto pastor, já lidei com a situação de pessoa religiosa dentro da igreja que eu precisei confrontar aquilo que ela estava, de certa forma, querendo impor. E em outros contextos eu entendo que o melhor caminho é ensinando a verdade. À medida que a pessoa vai ouvindo o evangelho vai rompendo com a barreira da religiosidade, né? Com a graça de Deus, ela então vence essa capa de religiosidade que ela traz, né? Mas assim, eu acho que depende da situação. Fica à vontade, pastor. Irmãos, a Bíblia... Vai me salvando aí. Não, salvando não, porque isso é interessante, porque às vezes a gente tem a tendência, sabe, Bia, de rejeitar as pessoas que não pensam como a gente. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Se você fizesse essa pergunta para mim, eu responderia assim, com amor. Com amor. Porque às vezes ela está presa na sua religiosidade, porque lhe falta o entendimento a mais. E você, com amor, vai poder levá-la a esse tipo de entendimento. Eu acho que nunca pode ser com rejeição. Olha para Jesus e veja se Jesus rejeitou alguém por causa da religião. Ele falou a verdade, mas ele não rejeitava. Então a gente precisa tratar as pessoas com amor e não como se fossem pessoas que fossem alvos da nossa, não sei, da nossa indiferença, da nossa, às vezes, do nosso orgulho espiritual. A palavra de Deus diz que todos os nossos atos sejam feitos com amor. Então eu acho que é isso por aí, mais ou menos isso aí. Amém. Benção. Revilu, como manter a constância? Isso é um negócio muito interessante nos nossos dias, porque hoje ouvimos uma palestra estratosférica aqui do Dr. Mateus de manhã, e que ele falou um pouco sobre isso, né? Ele falou sobre um dos sinais do nosso tempo, é a sociedade líquida, do filósofo Zygmunt Bauman, né? Ele diz que nós vivemos hoje relacionamentos líquidos. O que significa isso? Tudo é inconstante, tudo é rápido, tudo é passageiro, tudo precisa ser mudado continuamente para causar sensações cada vez maiores e melhores em nós. É isso que ele chama de sociedade líquida. Não há uma constância, não há aquela perseverança, não há aquela coisa onde eu começo, caminho e termino. Há um excesso de mudança de propósito, de ótica, de gosto, de desejo. Hoje as pessoas são tendenciosas a mudar da noite para o dia. E isso contraria o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia fala sobre constância, sobre perseverança, sobre você fazer uma coisa só. Lembra, por exemplo, do apóstolo Paulo em Filipenses, quando ele diz assim, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando porque as diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Hoje está faltando a constância, e a pergunta é, como manter a constância? A constância nossa é mantida aos pés de Cristo. A constância nossa é mantida em conexão íntima com a palavra de Deus, com o Evangelho de Jesus Cristo, principalmente com a obra de Cristo em nós. João capítulo 13, versículo 1, o texto diz que sabendo Jesus que era chegada a sua hora, e sabendo que ele viera de Deus e voltava para Deus, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
Quando você mira no Evangelho e mira na obra de Cristo e mira na constância de Cristo, em busca do propósito de Deus para a vida dele, você não fica mais suscetível a relacionamentos e esse mundo líquido, que se desfaz ao menor sinal de novidades, né? Aliás, o Cazuza tem uma música lá que ele fala sobre isso, né? Um museu de grandes novidades, da gente ficar encantado com coisas, cada dia uma coisa, e você se perder em meio das muitas coisas, porque o principal, o essencial, aquela constância que Deus espera de você para determinado propósito, você não consegue mais abraçar. Então nós temos que tomar muito cuidado para a gente não correr o rio dessa influência secular, dessa modernidade líquida, e a gente voltar às Escrituras, porque é ela que nos dá a constância, a perseverança, o propósito firme, inabalável, como diz a própria palavra de Deus. Voltando para as Escrituras, voltando para o Evangelho e voltando para o ensino de Jesus, que diz que amou até o fim. Isso, para mim, é o exemplo mais bonito de constância. Ok? Amém. Oh, glória. Agora vem uma aqui que é fogo e azeite. Pastor Dalva, como saber o dom que Deus tem para nós? Benção. Muito bom, hein? Então, a primeira vez que eu tive contato com esse desafio, que eu me lembro de ter tido contato com esse desafio, uma das coisas que eu me lembro foi que tinha um livro lá em Belo Horizonte, uma autora chamada Laida, o senhor lembra, pastor? Que falava acerca do quem é você no corpo de Cristo. E ela abordava essa questão dos dons. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa é discernir aquilo que é dom do Espírito daquilo que são habilidades naturais, né? Então, não é que a gente não possa usar as habilidades naturais, os talentos, vamos usar essa expressão para facilitar, para a glória de Deus. A gente também deve utilizar, a gente usa tudo para a glória de Deus. Mas os dons do Espírito são diferentes dos talentos naturais. De certa forma, os talentos também provêm de Deus. A diferença é que os talentos apontam para aquilo que Ele dá para todo ser humano. Os dons é aquilo que Deus dá aos salvos, aos redimidos. E todos nós temos dons. Eu entendo que para a gente descobrir o nosso dom, a gente precisa, de certa forma, de autoconhecimento, no sentido de perceber aquilo que você realiza com mais habilidade, com mais facilidade. E entendo que a vida comunitária ela conta muito nesse sentido, porque as pessoas nos ajudam, tanto no lado negativo quanto no lado positivo, a ver o que a gente não enxerga em nós. Por que a Bíblia fala, por exemplo, que a gente não pode julgar de maneira temerária, mas, ao mesmo tempo, ela não anula o julgamento? O que a Bíblia diz lá? Tira primeiro a trave que está no teu olho, e aí você vai ver direito para que você possa auxiliar o seu irmão a tirar o cisco do olho dele. Mas a ideia das Escrituras é muito mais fácil eu perceber o defeito do outro do que o meu. Da mesma forma, a gente tem facilidade de perceber as habilidades uns dos outros. Então, tanto esse autoconhecimento, quanto esse conhecimento também comunitário, se faz muito necessário. Então, por exemplo, aqueles dons que estão relacionados ao ensino, você não tem como descobrir isso sem a vida comunitária. Você não tem como descobrir isso sem um pouco de autoconhecimento, de perceber, à medida que você se dedica ao ensino, ao aprendizado, que você tem certa facilidade para expor o que você está aprendendo. Então, isso vai sendo construído ao longo da sua jornada de fé. Mas eu entendo que a vida comunitária é fundamental para isso, para que a gente seja um instrumento na vida do outro, para auxiliar, descobrir e trazer isso à tona, né? E entendo que talvez um fator que seja muito importante, finalmente, e que talvez a gente negligencie, é justamente esse se voltar para isso, se importar com isso. Tem muita gente que simplesmente vive a vida cristã e vai tocando a vida cristã sem tentar se encaixar. Como é que eu posso servir a Deus e a igreja? O que Deus me confiou para que eu possa servir a Ele e a igreja? Fruto, inclusive,
dessa sociedade líquida, que tem feito muita gente chegar à fé como um consumidor só, né? E eu entendo que às vezes, inclusive, não é só o religioso, até mesmo o cristão convertido, transformado, ele pode, por uma imaturidade, se acomodar no contexto da igreja. Então, eu entendo que à medida que a gente se dispõe a servir, a gente vai crescendo no entendimento acerca disso. Eu acho que aqui cabe também, pastor, uma definição, né? Eu gosto muito de definições para a gente separar a coisa. O que é um talento? Alguém pode definir para mim? O que é um talento? Você fala assim, puxa, aquele rapaz é talentoso, hein? O que é isso? Um exemplo, né, Rev? Um exemplo, de talento. Pois é, o que é um talento? Talento é uma habilidade dada por Deus ao ser humano em geral. É específico na medida que a pessoa se destaca e tem aquela habilidade que é inata a ele, né? Aí é um talento. Por exemplo, a pessoa tem um talento para tocar violão. É um talento. Ela teve poucas aulas e ela já toca maravilhosamente. A pessoa tem um talento para cantar. O sujeito, desde pequeno no berço, quando ele chorou, ele já chorou afinado. O sujeito tem um talento. Nossa, ele tem um talento para trabalhar com couro. É um talento, ele faz uma arte bonita. Isso é um talento. O talento pode ser usado para a glória de Deus? Deve ser usado para o convertido. Agora, o dom é diferente. O dom é uma habilidade do Espírito Santo dada ao eleito para a edificação da igreja. Isso é o dom. Pronto, essa é a diferença. Pastor, dons e talentos podem ser usados para a edificação de igreja? Devem ser usados. Agora, o dom difere do talento é aí. Quem tem o dom? O crente. Somente o crente, porque o dom é dado por quem? Pelo Espírito Santo. Mas quem não é crente também tem o talento. E esses talentos fazem, às vezes, você, minha querida, meu querido, que tem, sobressair por causa do seu talento. E você usa o seu talento para servir a Cristo. Por exemplo, o pastor Luciano, antes de converter, eu já cantava, eu já tocava. Isso era o quê? Um dom do Espírito Santo? Não. Isso era um talento que eu tinha. E eu usei o meu talento para quê? Para a glória de Deus. E depois que eu me converti, Deus me deu alguns dons, que eu estou procurando eles até hoje. Mas eu estou aí servindo a Cristo com aquilo que eu entendo que Deus me deu de dons e talentos. Então, no crente, tudo que Deus deu a você tem que ser usado para a glória dele. É mais ou menos por aí, né, meu pastor? Talvez facilite também pensar numa outra dinâmica. O talento pode ser algo que eu recebo com uma facilidade natural, mas que eu também posso exercitar e praticar. Então, por exemplo, a música, você pode exercitar e tocar. Pode não ser o músico mais fenomenal, mas você pode exercitar e praticar. O dom você recebe do Espírito. Então, você depende, não é assim, eu quero ter o dom de misericórdia. O dom é dado pelo Espírito. Agora, isso não quer dizer que você não possa exercitar o dom, mas você não escolhe o dom que você tem. A habilidade, talvez, o talento, talvez, você consiga ainda exercitar. Talvez isso aí auxilie a aprimorar. Já o dom, não. Ah, não, eu quero agora ter o dom de misericórdia. Não. Né? Todo cristão é chamado a misericórdia, mas algumas pessoas receberam do Espírito, de maneira especial, o dom de misericórdia. Acho que essa linguagem dos dons é tranquila para todo mundo, né? Amém. Benção. Pastor Luciano, uma polêmica aqui para o senhor. Todos os bebês vão para o céu? É claro que não. Claro que não. O acesso à salvação não é pelo nascimento. O acesso à salvação é por Jesus Cristo, pela eleição. Agora, se você me perguntar, todos os bebês eleitos vão para o céu? Vão para o céu. Não sei se vocês entenderam isso. Então, isso significa que nem todos os bebês são eleitos.
mas os bebês eleitos vão para o céu. Pastor, mesmo que ele não ouçam o evangelho, claro, como é que o bebê vai ouvir o evangelho e vai responder o evangelho? Porque a base da salvação não é você aceitar o evangelho. A base da salvação é Deus ter elegido e escolhido você antes da fundação do mundo. E se o bebê é eleito, é claro que ele vai para o céu. Agora, a notícia ruim é que se ele não for eleito, ele não vai para o céu. Só um adendo aí. Tem alguns reformados que entendem que toda criança que morre poderia, porventura, ser eleita. É uma forma de lidar com um sentimento difícil de enxergar uma criança, né, que não teve a oportunidade de crer indo para o inferno. Agora, tem um texto no Antigo Testamento que talvez seja o mais claro do que a Bíblia afirma sobre juízo sobre crianças. Em uma das rebeliões que Moisés enfrenta, lá eu não lembro qual é o personagem, que se rebela contra Moisés, e quando Deus manda juízo, o texto diz que a terra então abriu, e subiu fogo do céu, da terra, e tragou aquele homem, a sua família, e menciona crianças. Então ali há um sinal claro de juízo de Deus sobre crianças. O que é difícil, mas é o que a Bíblia diz. O que causa confusão a muita gente, às vezes quem fez a pergunta, é que aquele texto de Jesus diz: deixai vir a minhas criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Aí você fala assim, está vendo aí? As crianças veem a Jesus, dos tais é o reino dos céus. Mas aquele texto não está falando. Aquele texto não está falando de salvação, e aquele texto não está falando de crianças no sentido de idade infantil. Jesus está usando uma criança para se reportar aos crentes, aquelas pessoas que são como se fossem bebês na fé, e que através de vindo a Cristo, dos tais é o reino de Deus. Porque se todo bebê que nascesse fosse para o céu, a doutrina da eleição não seria plausível na Bíblia. Mas é isso que a gente vê nas Escrituras, tá bom? Pastor Dalmo, se quando pecamos não perdemos a salvação, qual o propósito então de vivermos sem pecado? Propósito, agora eu entendi, eu demorei, vocês viram, né? O propósito de vivermos sem pecado é a glória de Deus, é honrar a Cristo, é o testemunho cristão. Esse é o propósito. Eu achei que a pergunta ia ser ao contrário. Qual o propósito de Deus permitir que a gente ainda peque? Eu achei essa mais difícil de responder. Mas eu vou aproveitar e já vou responder também. Por que que o Senhor, quando Cristo ressuscitou e subiu aos céus, ele já não falou assim, a partir de agora, os crentes não pecam mais? Ele poderia ter feito isso? Você crê que ele poderia? Poderia. Mas eu entendo que isso faz parte também da missão da igreja na terra. Não é que a gente peca de propósito para que haja identificação com os não redimidos, mas de certa forma nós partilhamos da vida que eles vivem na terra. E nesse sentido nós cumprimos uma missão de dizer, ainda sendo pecadores, nós fomos amados e redimidos por um Deus santo. E esse Deus nos ama tanto que apesar de quem nós somos, apesar da nossa insistência, ele continua nos amando. Amém. Revilu, se Jesus subiu ao céu como homem, para que parte deste plano terreno ele foi? Bom, para que parte desse plano terreno ele foi? Parte nenhuma. Parte nenhuma. Porque quando Cristo subiu aos céus, ele voltou à sua glória, que ele tinha antes do Pai. E é claro que esse estado que Cristo se encontra hoje, não se encontra como ele se encontrava na época da sua encarnação. Então, se eu entendi a pergunta, que parte desse plano terreno que Cristo está, nesse plano terreno, Cristo não está como ele estava antes.
porque agora ele está glorificado. Mas, ao mesmo tempo, como Deus, ele é onipresente. Não se esqueça que a segunda pessoa da Trindade, o Filho, tem a mesma natureza que o Pai e a mesma natureza que o Espírito Santo. De certa feita, Cristo está presente em todo lugar, mas a presença do Cristo ressurreto, homem, ele está num estado, eu vou dizer assim, diferente do nosso, porque ele foi revestido novamente do seu corpo glorificado, e ele não se encontra nesse mundo material, em nenhum lugar presente em particular, mas ele abarca todas as coisas, mas ele não está inserido nas coisas desse mundo. Não sei se eu me fiz entender. Por quê? Porque se você pensar que Jesus está nesse mundo como ele estava antes dele ser assunto aos céus, nós vamos virar panteístas. O que é o panteísmo? É você acreditar a presença de Deus nas coisas materiais. Por exemplo, eu pego esse copo, eu digo que Deus está nesse copo. Isso é um panteísmo. Eu abraço uma árvore e digo que Deus está naquela árvore. Isso é um panteísmo. E nós temos que tomar cuidado, porque o nosso Deus, ele não age assim na sua relação com o mundo. Ele é presente em todas as coisas, mas ele não está nelas. É difícil mesmo entender. E o corpo ressurreto de Cristo é a mesma coisa. Ele está presente nesse mundo, mas ele não está nelas fisicamente como pessoa, e nem poderia estar. Porque ele, sendo Deus, ele tem o atributo da onipresença. Ele é presente em todos os lugares, mas ele não pertence a nenhum lugar. Entenderam? É mais complicado, né? Um pouco, né? Mas é isso. Posso só dar uma referência aqui? Aquele texto que eu citei é a rebelião de Datã, de Corá, Datã e Abirão, está em Números 16. E fala que a terra fendeu e que eles desceram vivos, inclusive. Pesado. Revidalmo. Segundo o Apocalipse 21, versículo 1, no céu ou na nova terra nós nos conheceremos? A resposta é sim, mas eu não lembro o que diz Apocalipse 21, versículo 1. Deixa eu ler aqui. Eu ainda não tenho essa coisa de decorar assim, não. 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passarão e o mar já não existe. Ah, tá. Achei que é porque tinha alguma coisa no texto que remetesse a essa questão. Sim, nos conheceremos. Há várias questões que nos ajudam a responder isso. Mas eu vou começar respondendo de maneira negativa. O que é o problema que faz com que algumas pessoas pensem que não? Elas pensam o seguinte: se lá nós nos conheceremos, nós vamos sentir falta das pessoas. E quando a gente sentir falta das pessoas, não, meu pai não está aqui, meu irmão não está aqui, meu primo não está aqui, nós vamos sofrer por causa disso. E a Bíblia fala que lá não haverá sofrimento, então nós não podemos lembrar. Na verdade, esse é o argumento, pelo menos, que eu mais acostumei a ver para defender que nós não nos conheceremos lá. E, na verdade, qual o argumento positivo que nós temos? Nós temos o próprio conhecimento de Cristo, então há a ideia de consciência nesse sentido, inclusive celebrando e cantando sobre a morte de Cristo, porque o cântico da igreja, como eu falei aqui outro dia, é digno é o cordeiro que foi morto. Então, isso se mantém na nossa consciência. A identificação do povo de Deus, lá fala dos 24 anciãos, então é uma identificação ali simbólica, claro, mas uma identificação do povo de Deus, da igreja do Senhor. E talvez um texto que ajude bastante, o pastor Luciano pregou aqui na quinta-feira, né, citando o texto a parábola do rico e de Lázaro. E ele também serve nessa direção para essa compreensão. Legal? Quer acrescentar alguma coisa, Rev? Só uma coisa, eu vou fazer uma pergunta a vocês que eu acho que vai ajudar vocês a compreender.
Quando a gente chegar lá no céu, você vai ter um autoconhecimento? Você vai? Em outras palavras, você vai conhecer quem você é? É óbvio, por quê? Porque uma das marcas da imagem de Deus no homem é o autoconhecimento. Você quer ver? O gato sabe que ele é gato? O cachorro sabe que ele é um cachorro? Ele acha que é gente. Cachorro acha que é gente, ele está errado, né? Uma galinha sabe que ela é uma galinha? O que significa isso? Significa que o único ser criado por Deus, que contém um atributo comunicável do próprio Deus, que é o autoconhecimento, ou seja, eu sei quem eu sou. Eu consigo conhecer a mim mesmo. Aí vem a pergunta: lá no céu você vai ter autoconhecimento? É óbvio, porque se você não tiver autoconhecimento, você não é ser humano. Agora você quer ver como você lá no céu vai ter um autoconhecimento de si mesmo, mas não vai ter das pessoas? Isso não é uma impossibilidade? Porque se você não conhece quem você é, aí sim você vai ter a impossibilidade de conhecer os outros. Mas se você sabe quem é, você saberá quem são os outros. E graças a Deus que nós vamos conhecer, porque conhecemos a nós mesmos. Ok? Fala. Se você olhar, por exemplo, o livro de Isaías, quando ele fala sobre a terra recriada, fala de todos os animais na terra. Em outras palavras, o novos céus e nova terra, essa criação restaurada, será a nossa terra. Nós não vamos para Júpiter, e nem para Marte, nem para o planeta Alfa Centauro. Não é uma nova criação no sentido de outra. É uma nova criação no sentido de restaurada. Por quê? Porque tudo que Deus criou, ele diz lá no Gênesis que é bom. E se é bom, não pode ser destruído pelo diabo, porque o diabo não tem poder de destruir aquilo que Deus diz que é bom. Então, Apocalipse 21:1, quando diz assim: eu vi novos céus, não são outros céus, não é outra terra, é nova terra, restaurada. Eu espero que a minha pantera esteja no céu. Bom, Rev, nós estamos no clima aqui, então vou mandar mais uma de Apocalipse aqui para o senhor. Em Apocalipse 20, no versículo 6, diz que os santos reinarão com ele durante 1000 anos. E depois, o que vai acontecer? Eu não vou discutir aqui sobre o milênio, porque o milênio no Apocalipse não é literal. O milênio é um número simbólico. Os crentes que reinam com Cristo no milênio são aqueles crentes que aceitam a Cristo e, de certa forma, já estão com Ele, vivendo o início aqui, mas para a vida eterna. O milênio na Bíblia não é um reinado literal que vai acontecer e depois vai acontecer um reinado. Na realidade, o milênio é um período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Cristo inaugurou o milênio, ou seja, inaugurou a época da graça, onde o evangelho será ofertado, onde os eleitos acolherão o evangelho e eles em terra aqui hoje já reinarão com Cristo, mas ainda não reinarão completamente, porque isso só acontecerá quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Só um acréscimo também, há uma confusão na cabeça de algumas pessoas do reinado de Cristo com o reinado o reinado sobre a terra no sentido literal, reinar sobre a realidade caída. Jesus disse desde o início que o reino já estava ali inaugurado porque o rei estava presente, como os meninos ouviram aí, quem estava ontem lá no Weber, ele falou sobre essa questão do rei presente.
Agora, esse reinado, o próprio Cristo disse, você não vai vê-lo com visível aparência. Então, não é que reinar com Cristo é reinar em Brasília. Não é que reinar com Cristo, entende? Há uma confusão dentro dessa linha escatológica, mas que não anula o que a Bíblia afirma que a gente reina com Cristo, não só nesse texto. Se você for, por exemplo, para a Epístola de Pedro, ele fala que ele nos constituiu reino e sacerdote. O que é reino ali? É justamente esse sentido. Nós somos reis e sacerdotes do reino de Deus. Então, assim como essa dinâmica do reino, inaugurada em Cristo, ela já está presente, mas ela não está presente de maneira palpável, no sentido de estar reinando sobre os governos humanos de maneira palpável, assim também é a realidade do cristão reinando. É um reinar numa dinâmica espiritual. Entendo que é esse o sentido do texto. O que não é um reino hipotético, é um reino de fato. Cristo reina, até ao ponto de que o que acontece em Brasília só acontece porque Cristo permite. E nesse sentido, então, há um reinado de Cristo. Mas qual é a função principal desses agentes do reino? Não é estabelecer um governo humano, mas é estabelecer um governo espiritual de Cristo, enquanto aqui nesse mundo caído. O governo literal, palpável, se assim a gente pode utilizar, ainda vai chegar. Você já perguntou isso aqui ou você está pegando carona na pergunta dela, Marcelo? Você quer saber sobre a marca da besta e do anticristo, o número? Você fez duas perguntas, então. Primeiro, a personificação do anticristo, sim. Porque lá fala que é uma pessoa. E ele vai personificar tudo aquilo que é contrário a Deus. Existem duas linhas de interpretação aí. A primeira diz que será uma pessoa mesmo. A segunda diz que será um sistema. Um sistema que contraria tudo aquilo que diz respeito a Deus. Que persegue a Deus e que, de certa feita, detém alguns atributos de Deus. Por quê? Porque vai querer poder, honra, glória. E isso é devido a quem? A Deus. Nisso ele vai imitar. Ele vai querer adoração, ele vai querer os súditos. Isso tudo ele está imitando e personificando a Deus. Isso é o anticristo. Se é uma pessoa ou se é uma instituição, vai saber. Uns dizem que vai ser uma pessoa, outros dizem que vai ser um sistema. Com respeito à marca, não. A marca é simbólica. É porque naquele período, no período dos judeus, no período dos evangelhos e do Império Romano, os cristãos recebiam uma marca, porque eles eram excluídos da sociedade. E João usou aquilo ali, entendeu, como um símbolo para falar sobre essa marca que os cristãos teriam, e aqueles também que seguiriam a besta teriam uma marca. Mas isso não significa que você vai ter um código de barra, um chip, implante no cérebro. Isso tudo é viagem, viu, gente? Essa marca é algo espiritual, é algo que vai identificar os seguidores da besta, assim como nós temos uma marca. Qual que é a nossa marca? O selo do Espírito Santo. Nós já temos essa marca. E essa marca é espiritual. Mas o deles lá fala que é 666. Eu devolvo a pergunta para você. O que é isso? Deixa eu... Lá a ideia da marca da besta, então 666, lá o próprio texto diz, né? Que é o número de homem. Então tem a ver com essa realidade de um governo humano independente de Deus. Então o que é a marca da besta? É viver... Desculpa, não vou fugir o trocadilho. Viver como um besta. Ignorando a realidade de Cristo e do seu governo. Então a marca da besta é essa atitude humana de independência de Deus. Essa é a marca da besta. E o anticristo, a teologia reformada é mais propensa à ideia de uma pessoa. O homem da iniquidade. Então aponta para a ideia de uma pessoa. Mas há essa possibilidade que o Heavy aventou aqui. E, inclusive, a gente precisa diferenciar. A Bíblia fala de anticristos, no plural.
Quando a Bíblia fala de anticristos, ela está querendo dizer que várias pessoas, em vários momentos, se levantariam contra a igreja, se levantariam contra Cristo, e nesse sentido ele seria um anticristo. Mas não seria o anticristo. Então nós cremos que depois do milênio vem a grande tribulação, ou a grande apostasia. São expressões diferentes que a Bíblia usa para se referir ao mesmo período. E que ali nós teríamos de maneira mais efetiva o governo desse anticristo, seja ele uma pessoa ou um sistema. Não, digo da teologia reformada, né? Que a gente entende que nos últimos dias, a Bíblia fala de 3 anos e meio e 3 semanas e meia, ou 3 semanas e 3 dias, agora eu fiquei na dúvida. Esses últimos dias seriam o que a Bíblia chama de grande tribulação. É aquele agravamento da perseguição contra a igreja, contra os cristãos, ao ponto, inclusive, de um dos teólogos que a gente cita muito, né, o Hendrickson, ele diz que na visão dele vai chegar um momento em que sequer nós vamos ter isso aqui, ó. A igreja conseguindo ter uma estrutura para se reunir, um missionário conseguindo realizar o seu trabalho em um campo. E talvez você concorde comigo, isso já está acontecendo, já está aproximando esse período. Cada dia que passa, a gente ouve falar mais de igreja sendo destruída e de países que estão proibindo de abrir novas igrejas e de missionários que estão sendo colocados para fora de países. Então, ele entende que vai haver uma perseguição mais ferrenha à igreja. Eu falei disso recentemente lá na Betel, mas o que eu disse? Que tanto nesse período antes ou durante a grande tribulação, a Bíblia não está querendo dizer com isso assim, que pena de você se você viver a grande tribulação. Para os eleitos, não. Nós estamos aqui cumprindo uma missão. Se for para viver no milênio, bênção, vamos cumprir nossa missão. Se for para viver nesse último período, bênção que nós também vamos cumprir a nossa missão. Para o cristão é uma certeza. Ele vai prevalecer, ele vai vencer. Seja em qual período for que ele viver, né? Amém? Bom, pastores, nosso tempo está se encerrando, então vamos finalizar só com uma última pergunta para o Rev Dalmo. Rev, o que é piedade e como podemos ser mais piedosos? Uau! E eu vou ter que responder perto do Rev, que eu já vi ele falando, dando aula sobre isso aqui. Então, vocês me põem numa situação, né, difícil. Mas a piedade, vou usar as minhas palavras, ele vai completar depois, então. Pode ser, Rev? A piedade é essa marca de relacionamento, de vida com Deus. Né? Talvez essa expressão mais resumida e simples do que é piedade. Né? E você perguntou o que é e como sermos mais piedosos. Eu entendo que a gente tem um desafio, acho que para tudo na nossa jornada cristã, que é lidar bem com as antinomias bíblicas. O que é isso? As aparentes contradições de verdades. Então, por exemplo, o homem é responsável na salvação? O que você responderia? 100% responsável. Deus é soberano na salvação? 100% soberano. Se eu nego a responsabilidade do homem, eu estou atribuindo a perdição do homem a Deus. O homem é 100% responsável. No entanto, nós cremos, é isso que a teologia reformada afirma, que quando nós cremos porque houve um ato divino de graça que nos inclinou à fé. Mas o homem responde. É por isso que a Bíblia diz que veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, ou seja, o homem recebe. Então ele é responsável, mas ele só recebe por causa de um ato divino. Na piedade a gente tem o mesmo desafio. A obediência é obra humana ou obra divina? É o Espírito que me capacita a viver em conformidade com a vontade de Deus ou é uma responsabilidade humana? As duas coisas. Santidade é o homem que produz ou é Deus que produz? As duas coisas. A santidade é uma posição, nós somos colocados nessa posição por Cristo. Mas nós somos agora, por causa dessa posição, exortados à obediência. Então, a prática da piedade passa
na minha visão, por equacionar essas duas coisas de maneira equilibrada. É o joelho dobrado dizendo: Deus, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração mais santo, perdoa os meus pecados, me ajuda naquilo que eu não consigo fazer, me ajuda na minha fraqueza, me ajuda porque eu sou pecador. Deus, me capacita a fazer a tua vontade, me capacita a fazer a tua obra, mas na medida em que eu vivo, eu entrego tudo que eu tenho para corresponder àquilo que Deus espera de mim. Então eu entendo que a piedade ela é fruto dessa visão equilibrada dessas coisas. Assim nós desenvolvemos a piedade. Amém, irmãos. É mais ou menos isso. Quem é o homem piedoso? Quem é o homem piedoso? E o homem aqui não é homem gênero, é a espécie humana. Quem é o homem piedoso? O homem piedoso é aquele que ama a Cristo. Então a piedade não é uma habilidade inata sua. Viu? O homem piedoso é um dom. O homem piedoso é algo que nós recebemos como fruto do Espírito Santo. O homem piedoso é aquele que ama a Cristo. Aí eu volto a perguntar: quem é aquele que ama a Cristo? É aquele que obedece a sua palavra. Lembra do que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 15? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O homem piedoso não é aquele que não troca de roupa, que faz cara de santo. O homem piedoso não é aquele que joelha e reza ou ora 15 horas por dia. Isso não tem nada a ver com piedade na Bíblia. O homem piedoso não é aquele que faz jejum de 3 dias, fica encovado, andando com roupa suja, porque ele é santo. Isso não tem nada a ver com piedade na Bíblia. Piedade na Bíblia é um dom. Você, naturalmente, e eu não somos piedosos. Nós somos impiedosos. Tá bom? Sem Cristo, o ser humano é impiedoso. Ele quer o mal e ele pratica o mal. E ele é inimigo de Deus. A piedade é um dom dado por Cristo, pelo Espírito Santo, pelo qual ele te capacita a amar a Cristo. E como você ama a Cristo? Obedecendo a sua palavra. Então, o homem piedoso é aquele que, em última instância, faz o quê? Obedece. Quem é o filho piedoso? É o que obedece aos pais. E do mesmo modo, o homem piedoso é aquele que obedece a Cristo, que ama a Cristo, e com a sua obediência, ele se mostra um homem piedoso. Amém? Mais ou menos isso. Bom, Reves, nós recebemos um bônus aqui de mais 2 perguntas. Eu vou direcionar agora para o senhor, Reves, fazer uma pergunta, aproveitar que o senhor falou sobre pais. Pastor, como carregar o peso de estar com a responsabilidade de pregar o evangelho aos meus pais e eles irem para o inferno? Bom, em primeiro lugar, pregar o evangelho não pode ser um peso. Não sei se você fez a pergunta pensando nisso. Mas o evangelho não pode ser um peso para ser pregado por ninguém. O evangelho é um privilégio de nós, como crentes, proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Então, meu jovem, você que fez a pergunta, não é um peso você pregar o evangelho para quem quer que seja, inclusive para os seus pais. Agora, se você me dissesse assim, perguntasse assim: pastor, como é a responsabilidade, qual é a minha responsabilidade de pregar o evangelho aos meus pais? Eu diria que é a mesma responsabilidade de você pregar o evangelho a qualquer pessoa. Porque os seus pais não merecem, não são melhores ou piores do que qualquer outra pessoa na face da terra. E todos eles merecem ouvir o evangelho da graça de Deus. E para abrandar o seu coração, vai uma notícia boa. A sua responsabilidade é de pregar, mas a responsabilidade de Deus é de salvar. Não é você quem irá salvar os seus pais. É o Espírito Santo quem salva.
mas ele salva através da sua palavra e do seu testemunho. Então, a responsabilidade de você ser um filho piedoso que ama a Cristo e obedece a Cristo vai fazer com que a sua luz brilhe dentro da sua casa e os seus pais vão ver como você mudou por causa de Cristo. E às vezes, sem palavra nenhuma, ele vai saber que bênção foi essa que fez de você uma pessoa nova. E assim você prega o evangelho para eles. E a bênção que eles têm pode ser que seja estendida a eles. Pode ser. Porque nós não sabemos quem são os eleitos. Só Deus é quem sabe. É por isso que a ordem é para nós pregarmos o evangelho para quem? Toda criatura. Inclusive papai, mamãe e irmãos. Pregue, mas entregue nas mãos de Deus a salvação. Amém? Bom, Heve, última pergunta é sua agora. Pastor, tabagismo é pecado? Explico, assim como o álcool, o cigarro é uma droga lícita e legalizada em nosso país. Se consumido com moderação é permitido? PS, Charles Spurgeon fumava. Charuto ainda. Bom, primeira coisa, charuto é diferente. Vou começar de trás para frente. Charles Spurgeon fumava no período em que você não tinha sequer notícia do quanto o cigarro era danoso para a saúde. Eu duvido que hoje Charles Spurgeon fumaria. Duvido. Então, se você me perguntar, é pecado? Eu entendo que sim. E vou te dizer por quê. E foi comparado aí à bebida alcoólica. Se você tomar uma dose de vinho, pode fazer bem para o seu organismo. E eu tenho base bíblica para isso. Paulo falou para Timóteo, seu estômago não está legal, toma um pouquinho de vinho. Agora, um cigarro já é suficiente para prejudicar o seu organismo. Então, nesse sentido, não dá para comparar as duas coisas. Talvez nós tenhamos outras substâncias que sejam tão danosas ou parecidas com o cigarro, sim. E na medida em que a gente toma ciência dessa realidade, a mesma postura deve ser tomada em relação a elas. Então, é pecado? É pecado. Alguém que fuma vai para o inferno porque fuma? Aí é outra pergunta, né? A questão do céu e do inferno, nós entendemos que é Deus quem envia para lá. Como o Rev falou aqui sobre, né, o autoextermínio, acho que fica mais fácil até com respeito ao próprio cigarro, né? Quem estava aqui na quinta-feira ouviu. Eu entendo que é pecado, mas isso não significa que condena a pessoa ao inferno. O pecado imperdoável, nós já falamos sobre ele aqui no início, né? E, por exemplo, eu convivi com um homem na Betel, o pastor Luciano conheceu também, a vida inteira extremamente ativo assim, de presença na igreja, dizimista fiel, generoso no dízimo e na oferta, mas a vida inteira ele lutou contra o tabagismo. Foi fumante até a morte. Ele tinha o desejo, inclusive, de servir melhor a igreja. E certa vez ele foi indicado para a diaconia. Ele não aceitou por causa do tabagismo. E aí eu me pergunto, uma pessoa que tem tamanho temor de Deus, será que não revela, inclusive, uma graça maior do que muita gente que está afundada no pecado e às vezes participa de maneira tranquila da vida da igreja? Agora, é pecado? É pecado, continua sendo pecado. Assim como o excesso de açúcar, assim como outras substâncias são prejudiciais ao nosso organismo e são pecado da mesma forma. Não tem que acrescentar mais nada, pastor. Eu acho que... Deixa eu só... É que eu me lembrei de um texto bíblico que eu acho que cabe muito aqui dentro dessa reflexão sobre álcool, bebida, tabagismo, todas essas coisas. É aquilo que o apóstolo Paulo, por 2 vezes, ele narra e trata aos coríntios. Ele diz, todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas.
Mas ele termina dizendo, mas nem todas me convêm. Mas ele torna a dizer lá na frente uma outra coisa. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei, eu acho que aí está o ponto. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu nunca vi, nos meus 59 anos, alguém que fuma e que tenha domínio disso. Nunca vi. Se você tiver alguém, você me mostra. Todos os que fumam são dominados pelo cigarro. Todos que fumam não conseguem parar. Todos que fumam sabem do mal, mas estão dominados. E o que a Bíblia diz? Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, meu jovem, se existe alguma coisa na sua vida, preste atenção, que tem dominado você, não estou dizendo de cigarro e nem bebida, de outras coisas, você está pecando, né? Está pecando. Olha lá, tá, pois é, está vendo? Ó? Por quê? Todas as coisas me são lícitas. É lícito eu ter um celular? É lícito, é uma bênção. Hoje é uma bênção grande. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por quê? Porque quem domina o crente é o Espírito Santo. Amém? Amém? Palmas para os Reves, gente.